Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Frank. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre funeral, como acontece funeral lá na Nigéria, como os nigerianos velam os seus mortos. Bom, antes de começar planejando um funeral na Nigéria, tem muitas coisas que estão levando em consideração. Primeiramente, tem a idade da pessoa, religião, classe social. Por exemplo, se essa pessoa é uma figura pública. Então, essas coisas estão levando em consideração antes de começar realizando todos esses planejamentos. E também onde essa pessoa veio. Por exemplo, os Igbos, Hausas e os Yorubas. E cada um desses tribos tem uma forma diferente de realizar essa cerimônia. No vídeo de hoje, o nosso foco vai ser no Igbo. Porque lá, como eu já falei para vocês no meu vídeo anterior, eles são cristãos. Então, é isso que a gente vai falar hoje. No meu tribo, quando alguém morre, vamos supor uma senhora de 80 anos. A primeira coisa que acontece é que a família, com certeza, vai levar o corpo para IML. Enquanto o corpo dela está no IML, os filhos dela, parentes, todo mundo vai ficar correndo atrás das coisas para realizar o velório dela. Quando eu digo correndo atrás, você vai me perguntar, correndo atrás do quê? Do dinheiro. Eles vão precisar de dinheiro para comprar as coisas que eles precisam para a cerimônia. Sim, tem cerimônia. Vai ser uma grande cerimônia. A família vai preparar muitas coisas. Por exemplo, eles vão imprimir pôster. Isso depende da classe social dessa pessoa falecida. Tem gente que imprime mais de 1.000 posters. Tem gente que imprime 500 posters. Então, como eu falei, isso depende da classe social dessa pessoa. Nesse pôster vai ter a foto dela, com certeza, vai ter a idade dela e algumas informações sobre como vai acontecer a cerimônia do funeral dela. Às vezes tem gente que inclui os nomes dos filhos e os netos. Isso vai ajudar o público para saber o que está acontecendo. Aproximadamente 4 dias antes do velório, eles vão ficar colocando esses posters em todos os lugares, todos os pontos onde as pessoas sempre passam. Isso é muito legal, porque várias vezes você nem sabia que a pessoa já tinha falecido. Mas na hora que você está passando em algum lugar, você vê essa posta, você chegar perto e falar, nossa, essa senhora faleceu, nem sabia. O filho dele era meu amigo no colégio, tal. Essas coisas. E não é somente o posta que os filhos vão fazer. Tem muitas coisas além disso. Eles vão pagar o serviço do IML. Eles vão alugar tenda também. Vão comprar muitas coisas para comer. Sim, a gente come no velório. É uma cerimônia muito grande, muito forte. A gente come, a gente bebe. Eles vão comprar bastante bebidas, eles vão comprar bastante arroz. Vou falar, sim, vai ter arroz. Quando eu tô falando de arroz, não é o pacotinho de arroz de 5 quilos. Não, é de 50 quilos. Lá na Nigéria a gente tem um saco de arroz bem grandão de 50 quilos. E essa família vai comprar esses 50 quilos de arroz que eles vão cozinhar para o povo que vão nessa cerimônia. E eles, como eu já falei antes, vão comprar bastante bebidas, bebida alcoólica, bebida normal, suco, qualquer coisa que eles conseguem comprar. Eles vão comprar. Mas lembra que tudo isso que eu estou mencionando aqui não é uma obrigação, pois cada um faz do tamanho do seu bolso. Quando a gente falar de arroz, claro, arroz você não vai cozinhar arroz puro e dar para as pessoas. Vai ter carne, vai ter temperos, tomate, muitas coisas. Vou falar um pouquinho dessa parte de carne. Quando eu estou falando da carne, não é só 2 quilos de carne, carne de churrasco. Não é assim que funciona. Vai comprar, tem famílias que, como por exemplo, na cerimônia do meu avô, a minha família comprou uma vaca para usar carne para fazer churrasco, fazer comida, vários tipos de comida que fizeram naquela cerimônia.
Também, se eles quiserem, eles vão usar um uniforme, a família inteira, às vezes com os amigos. Isso simboliza que eles estão unidos nesse momento de luto. Mas, mais uma vez, lembra que tudo isso não é uma obrigação, mas é muito comum. Todo mundo faz, porque se você não faz, aí vai parecer que a sua pobreza é maior da cidade. Todo mundo vai ficar falando, né? As pessoas sempre falam, ah, faz do jeito que você puder, mas, enfim, se você não faz tal coisa, eles até vão falar. Então, enfim, você faz no tamanho do seu bolso. Falando dessa preparação ainda, vai ter decoração. Decoração aonde, quando o corpo volta do IML, aonde esse corpo vai descansar. É a palavra que a gente usa, descansar, para que as pessoas vejam esse corpo pela última vez. Então, nesse lugar onde vai guardar esse corpo, sempre vai ter uma decoração muito da hora, dependendo da família, do jeito que eles querem deixar esse lugar, mas sempre vai estar decorado. Eles realizam uma decoração, sim, vai pagar a pessoa que vai realizar a decoração, né? Porque você não vai sair usando suas roupas fazendo decoração. Sempre vai pagar por serviço de decoração. A última coisa que eu quero tocar um pouquinho aqui sobre a preparação, que eu acho que tem gente que vai ficar chocada aqui, é sobre o brinde. Sim, isso é muito comum lá. Quando a gente está preparando para um velório, geralmente a gente compra um brinde. Tem gente que compra pratos, tem gente que compra até balde, tem gente que já vi sinceramente um velório onde eles deram uma mala como um brinde. Sim, povo rico, né? E quando eu tô falando isso, não tô falando que as pessoas estão dando para essa família que está de luto. Não, é a família mesmo, a família que está de luto, que faz esses brindes para dar para as pessoas. Vou te dar um exemplo. Vamos supor, você que está me assistindo aqui, você é um amigo meu do Brasil, aí você viaja para meu país, a Nigéria, para velório do meu vô, ok? Aí depois desse velório eu vou te dar um brinde, vou te dar o que eu consegui dar para você. Pode ser o guarda-chuva, pode ser, tem muitas coisas que a gente usa lá como um brinde, pode ser qualquer coisa. E geralmente este brinde ou estes brindes sempre tem a foto dessa pessoa falecida, o nome, algumas coisas que eles colocam lá. Então, depois que todas essas coisas que eu mencionei aqui estão prontas para essa cerimônia, a família vai fixar uma data e as pessoas vão ficar sabendo com certeza através da posta que eu falei para vocês. No dia de enterro próprio, isso vai começar de manhã. Geralmente tem gente que faz uma vigília antes do dia do velório. No dia do velório, a família, os amigos, todo mundo, parentes, eles vão no IML para buscar o corpo. Isso geralmente tem uma homenagem. É nessa hora que você vai ver banda. Tem algumas pessoas que contratam uma banda para acompanhar esse corpo de volta para casa. É nessa hora que você vai ver aquela coisa que acontece no meme de caixão. Todo mundo vai acompanhar ele de volta para passar algumas horinhas pela última vez na casa dele. No momento que esse corpo chegar em casa, isso é geralmente um momento muito sensível. Sensível porque é um momento muito doloroso. Todo mundo vai começar chorando. Porque durante a preparação, durante o momento da preparação, parece que está acontecendo uma festa. Mas na hora que o corpo chegar em casa, você já viu o corpo deitado, sabe? É uma coisa muito dolorosa. Aí, quando o corpo está deitado em casa, todo mundo vai, sempre geralmente começa com a família, os filhos, irmãos, qualquer pessoa relacionada com essa pessoa falecida vai ver aquela pessoa pela última vez. É um momento de despedida. Depois de ver ele pela última vez, dependendo da religião dessa pessoa, se for um católico, eles levam o corpo para a igreja, para a última missa.
E se é de outra religião, porque lá no meu estado, Imo State, somos todos cristãos. E aí depende da igreja dessa pessoa, eles vão realizar um culto lá em casa, na casa da pessoa, fazer orações antes de sepultamento. E depois do sepultamento vai começar a cerimônia própria. Aí a banda ao vivo vai começar a tocar se tiver. O lugar vai ser bem barulhento, muita gente, você vê aquele movimento para cá, para lá, as pessoas comendo, dançando, muitas coisas. É assim que acontece. Então, você vai me perguntar por que tudo isso? Pelo que nossos pais contaram para a gente, disseram que isso é uma homenagem para aquela pessoa, para respeitar aquela pessoa, é um jeito de falar para aquela pessoa que faleceu. Muito obrigado por tudo que você fez quando você estava com a gente. É uma homenagem. Porque se você não fez tudo isso, as pessoas vão falar assim: Meu, por que você enterrou sua mãe como um franguinho morto? O que ela fez? Porque ela cometeu algum tipo de crime para merecer esse tipo de tratamento. Você tem que enterrar sua mãe, você tem que enterrar seu pai com toda a dignidade que ele ou ela merece. E outra coisa também que eu acho super diferente em comparação com outras culturas é que o enterro acontece no nosso quintal. Então, você vai falar, não tem cemitério lá? Sim, tem cemitério, mas geralmente as pessoas que usam cemitério são pessoas que moram nas grandes cidades. Então, são essas pessoas, porque você não vai enterrar sua pessoa no, tipo, num quintal, uma casa do governo ou uma casa alugada. Por exemplo, o caso do meu avô que eu contei aqui, meu avô foi enterrado no quintal, nosso quintal. Todo dia que nós acordamos, a gente vai ver a cova dele e é isso. E falando dessa parte de gasto, que a família gastou bastante, sim, a família gastou muitas coisas, né? Como vocês já viram, a família vai gastar bastante dinheiro para organizar tudo isso. Enfim, como eles vão recuperar todo esse dinheiro? Então, você não vai gastar isso. É como se fosse casamento, você não vai gastar dinheiro no casamento esperando que você vai recuperar tudo. Só que você vai receber presentes. Então, é mesmo jeito que acontece, igual o casamento, quando você gasta dinheiro, sempre os amigos te apoiam, eles te dão presente, quem te dá dinheirinho. E assim também que acontece no velório lá na Nigéria, por exemplo, se acontecer alguma coisa com um amigo meu, vamos supor o vô dele faleceu, eu já sei o que ele vai passar. Eu vou fazer minha parte para ajudar ele. Vou dar, pode ser dinheiro, posso comprar essa arroz de 50 quilogramas. Eu posso dar dinheiro para ele, eu posso comprar bebida para ele, eu posso qualquer coisa, qualquer jeito que eu posso apoiar ele, eu vou fazer. E nós sou eu, todos os amigos dele vão fazer a mesma coisa. Se ele é casado, os cunhados dele também vão ajudar. Eles vão comprar muitas coisas. Isso é assim que acontece porque nós já sabemos o que aquela pessoa vai passar. É bom lembrar para você mais uma vez que tudo isso que eu estou falando é como acontece no tribo Igbo. Outros tribos têm sua forma diferente de realizar essa cerimônia. Bom, é isso que eu tenho para você hoje. Mais uma vez, fica à vontade de comentar aí embaixo se você tem outra curiosidade sobre a Nigéria que você quer saber. E por favor, não esquece de se inscrever nesse canal, curte e compartilhar com seus amigos e familiares. Até a próxima. A minha família comprou um boi. A minha família comprou um boi. Isso, comprou. É uma homenagem. Porque se você não fez tudo isso, as pessoas vão falar assim: Meu, por que você enterrou sua mãe como um franguinho morto? Por que você fez isso? Como um franguinho morto. Ai, meu Deus. E eles vão comprar bastante bebidas, eles vão comprar bastante arroz. Vou falar, sim, vai ter arroz. Feijão não.